Buenas, gente boa! Começando mais um vídeo aqui pelo Virando o Mundo. Uma manhã fria hoje, era 9 horas da manhã já e tava 3 graus com sensação térmica de 2 graus. Pra te ter uma ideia, tava bem friozinho hoje. Bem como a gente gosta, né, Jéssica? Eu nem sei quantos graus estava um pouquinho mais cedo, que a gente acordou às 8, mas quando eu fui olhar na temperatura ali tava 3 graus e era 9 horas já. Então mais cedo tava mais frio ainda, provavelmente. Várias manhãs frias, tu quer dizer, não só hoje, né? Tava mais, né? Difícil sair das cobertas, mas... Bom, temos mais uma etapa concluída aqui no Migrantê. É uma etapa que não é tão visível, mas é de muita importância, que é o que vai nos dar autonomia para a gente poder fazer as nossas coisas. Foi a instalação do inversor, que transforma os 12 volts para 220 volts, e também a fonte para carregar as baterias quando a gente não tiver sol, não tiver alguma coisa assim, e a gente tiver uma fonte de energia externa para a gente conseguir carregar as baterias com ela. Para carregar as baterias de 12 volts com a energia externa de 220. Aqui está a nossa instalação. Esse aqui é o inversor. Ele é um inversor de 2.500 watts, de onda senoidal pura. A gente comprou ele da marca TSM. A gente comprou lá da China pelo AliExpress. Ele até veio com 2 cabos um pouco mais finos que esse daqui. Mas a gente achou, apesar que aqueles cabos não ia dar porque ele ia ficar muito curto. Esse cabo aqui é um pouquinho mais longo e mais grosso. A gente usou 2 cabos de 16 milímetros para o positivo e 2 cabos de 16 milímetros para o negativo, que estão ligados diretamente lá na bateria. E os 2 cabos, os 4 cabos, na verdade, né, 2 do positivo e 2 do negativos, saem de lá e vêm aqui para nosso barramento positivo e negativo das baterias. Para quem não se lembra, quem não conhece, não viu os vídeos anteriores e tal, esse aqui é o nosso banco de baterias, são 3 baterias de 240 amperes da Freedom. Eles estão ligados, as 3 estão ligadas aqui nesse barramento, ela trabalha em 12 volts, a gente não está trabalhando em 24, a gente está trabalhando em 12 volts, porque o carro é 12 volts, então a gente decidiu ficar tudo a mesma coisa. Uma vez o inversor ligado lá, quando a gente liga o inversor, ligamos ele aqui, tem os displayzinhos dele aqui. Ó, as baterias estão com 14 volts e ele está largando aqui 227 volts. Aí a gente liga, o inversor fica nessa tomada aqui, ó. Aqui está energizado com a energia do inversor. E aqui nesse cabo aqui vem a energia externa. No momento está 229 volts vindo lá da rede externa. Que a gente liga, ela vem lá de fora também, vamos mostrar da onde que ela vem. Esse aqui é o cabo que vem a energia externa. Quando a gente não tiver com uma extensão, essa aqui é a nossa extensão que vem da rede externa. Quando não tiver uma extensão, a gente vai deixar ele nessa tomada aqui. Na verdade, isso aqui é uma tomada que não é só para prender, é só para segurar, para ficar esse cabo aqui e não ficar solto. E aí quando a gente tem rede externa, a gente só vem aqui, tira daqui. Eu só boto ele aqui assim para ficar pendurado, né? E botamos a extensão aqui. E aí energiza tudo lá dentro. Assim que a gente liga a extensão lá na rua, automaticamente essa tomada aqui está energizada, a fonte está energizada. Eu até vou testar ela só para mostrar, só que antes de ligar ela, eu gosto de desligar a nossa placa solar. Eu não... Na teoria poderia, uns dizem que pode, outros dizem que não pode. Na dúvida, eu gosto de desligar as placas solares para depois ligar a fonte de carregamento das baterias. E aqui, o foco desse vídeo não é a instalação da placa solar, porque isso aqui já foi tudo mostrado em outros vídeos. Mas só vou mostrar aqui, que aqui é a nossa instalação, onde vem a energia das placas solares, e aí eu vou desligar ela. Ó, nesse momento não está mais carregando as baterias com as placas solares. Tem um controladorzinho, isso aqui a gente já falou em alguns vídeos anteriores, se alguém quiser dar uma olhada nos vídeos anteriores como é que a gente fez a instalação. Tá funcionando tudo 100%, show de bola. E aí a gente pode ligar a nossa fonte com energia externa para carregar as baterias com a energia externa. Ó, tá botando 18 amperes, 14.4 volts. Bom, mas então por que a gente tem 2 tomadas aqui? Essa flechinha aqui, esse plug aqui, é o que energiza toda a casa. Ela vai energizar as tomadas lá do quarto, ela vai energizar
a nossa máquina de lavar roupa, a tomada que tem aqui na cozinha, e futuramente vai energizar ali as tomadas que vai ficar na sala, para os notebooks e tudo mais. É que a sala não está pronta ainda, né? Mas aí a energia vai vir também dessas conexões aqui, ó. Tudo isso aqui é o que energiza todas as demais coisas. E aí, se eu tenho rede externa, o que eu faço? Eu ligo na rede externa e desligo o nosso inversor. E aí o que acontece? Toda a casa está energizada com a rede externa. Não tem chance de eu ligar as duas coisas junto, o inversor com a rede externa ao mesmo tempo. Ou eu ligo na rede externa, ou se eu não tiver uma rede externa, se eu tiver no meio do mato, lá onde não tem nada de rede externa, aí eu pego, ligo o nosso inversor e ligo toda a casa, energizo toda a casa com a energia vinda do inversor. A gente instalou também esse multímetro aqui. Sempre que tiver ligado lá, a gente vai botar esse multímetro aqui, até para saber se a rede que a gente está é 110, se é 220, se está vindo uma rede estável de 220, e assim por diante. Então, e até para saber se está energizado ou não. Então a gente achou legalzinho deixar isso aqui fica sempre ligado, até porque isso aqui vai ser fechado, então não vai incomodar a luz nem nada, né? Então a gente decidiu deixar aquilo ali. E no do inversor não tem porquê, porque a gente consegue ver aqui se o inversor está ligado. Mais pra frente eu pretendo tirar esse botãozinho aqui e deixar para ligar e desligar ele aqui pelo lado de fora, para não precisar abrir a tampa aqui, para a gente conseguir ligar e desligar o inversor aqui por fora. Até porque o inversor, a ideia não é deixar, mesmo que a gente não tenha rede externa, a ideia é manter o inversor normalmente desligado, porque a nossa geladeira ela é 12 volts, ela não trabalha com inversor, ela não precisa do inversor ligado. E aí a gente só vai ligar o inversor quando precisar alguma coisa com 220. Por exemplo, vamos usar o liquidificador. Aí liga o inversor ali, usa o liquidificador, desliga o inversor. Porque o inversor, mesmo que não esteja sendo consumido nada dele, só por ele estar ligado ele já está consumindo da bateria. E bateria é algo que a gente tem que poupar o máximo possível. Vamos lavar uma roupa. A gente está num lugar que não tem a rede externa. Beleza, liga o inversor, vai ficar 1 hora ali ligado, mais ou menos, para lavar a roupa com a máquina de lavar roupa. E aí depois que termina de lavar roupa, desliga o inversor novamente. Temos também mais 2 tomadinhas aqui. Uma delas vem lá da rede externa, antes de vir desse cabo aqui, que é o que vai para a geladeira. A geladeira vai ficar ligado nela. Tá, mas por que ela é ligada antes da tomada? Por que ela, no que tu ligar na rede externa, automaticamente já vai ligar a geladeira? Apesar de ela estar desconectada agora, porque a gente está testando. É porque a nossa geladeira é uma geladeira quadrivolt. Na verdade, o motor dela é 12 volts, mas ela já tem uma fonte que transforma 220 em 12 volts nela mesmo. Então a gente não precisa, se a gente tem rede externa, a gente não precisa ligar, a gente não precisa deixar ela na bateria de 12 volts, a gente pode ligar ela direto na rede externa também. Tem um vídeo também falando sobre essa geladeira, bem interessante. E a outra tomada é para o fogão. Essa sim, ela vai ficar ligada nesse cabo aqui, que é o que vem ou da externa ou do inversor. Às vezes é meio confuso a gente falando, mas depois com o uso isso aqui não tem erro, porque uma vem da energia externa, uma vem do inversor. E essa que vem depois do inversor, essa daqui, ó, ela tá ligado nesse cabo aqui, essa tomadinha aqui. Essa aqui vai ser pro nosso fogão, que vai estar aqui, e ele também tem um acendedor automático, né? Ou seja, se a gente quiser, se tiver com o inversor ligado ou com a energia externa ligada, aí vai dar para usar o acendedor automático do fogão. Se o inversor estiver desligado e não tiver rede externa, aí a gente vai ter que ligar o fogão, acender o fogo do fogão a gás, com o isqueirinho, né? A instalação de 12 volts, bitolas de fios e tal, a gente já falou bastante nos vídeos anteriores. Mas da tomada, da instalação elétrica de 220 volts que a gente vai ter aqui, na verdade, em alguns casos vai ser 110 volts também, mas depende quando a gente tiver energia externa de 110, mas vamos falar deixar como padrão como 220, só para a gente se entender melhor. Quando a gente botar a 220, toda a nossa instalação interna tá com fase, neutro e terra. É tudo 3 fios. Todas as tomadas aqui internas estão todas com 3 fios. Por quê? Se nós tiver com uma rede externa e naquela rede externa que a gente ligar tiver o aterramento, ele vai estar tudo aterrado certinho. E
No inversor não temos aterramento, a gente só tem fase e neutro. Nesse caso, o terra está sendo ignorado, ele não vai ter nada de terra ali, mas a instalação está toda com três fios, que é o fase, o neutro e o terra. A instalação de 12 volts, que é para as lâmpadas, para a geladeira e para algumas tomadinhas USB que a gente tem na volta, a gente já mostrou em alguns vídeos anteriores. A gente até pode deixar na descrição aqui todos esses vídeos anteriores que a gente está falando, que a gente fez, já que a gente pode deixar na descrição do vídeo aqui para se alguém quiser dar uma olhada e conferir, né? Sim, a editora vai deixar. Muito bem. A gente pede para ela. Eu não estou conseguindo rir também porque com esse frio que me cortou todos os lábios, tá bem? Já passei uma manteiguinha para ver se melhora, mas tá meio complicado. Bom, a instalação 220, ou melhor dizendo, toda a instalação de rede alternada, 110 ou 220, né? Porque se nós tiver numa rede externa com 110 volts, a gente vai ligar em 110. Aí algumas coisas nossas funcionam em 110, outras não. Mas toda essa nossa rede de rede alternada, ou 220, que é como podemos falar, ela tá com 3 pinos, que é o fase, o neutro e o terra. Toda a nossa instalação, todas as tomadas estão com terra junto. A gente já fez bem certinho para não... Se algum lugar que a gente tiver aterramento, ela vai estar funcionando o aterramento em toda a instalação do micro. E a gente usou toda ela cabo 2,5 milímetros. É quase, em várias tomadas a gente não usa tudo isso, mas a gente decidiu padronizar todas elas com 2,5 milímetros para não ter nenhum perigo de aquecer fio, de acontecer alguma coisa nesse sentido. E algumas coisas de fato passam mais energia. Por exemplo, a máquina de lavar roupa, ela é uma lave seca. Se usar o secamento, ela também aquece a água lá, ela gasta bastante energia. Então tem que ser uma tomada mais forte, inclusive é uma tomada de 20 amperes lá. Futuramente a gente pretende instalar um ar-condicionado aqui também, e aí vai precisar de uma tomada mais forte. Então a gente já padronizou todas as tomadas com 2,5 milímetros cada o fio para a rede 220, e todas elas com terra também. Aqui a gente usou esses conectores aqui, podia ter soldado, mas a gente decidiu, em vez de soldar, a gente decidiu usar esses conectores. Para caso a gente precise colocar mais algum fio, sei lá, vai ter mais uma tomada em algum lugar aqui. Daí só aflocha o pininho, coloca a outra tomada e aperta de novo. A princípio cabe, ela não vai caber muitas, mas algumas mais ele cabe. Aqui é a mesma coisa. E depois que a gente terminar, que a gente ainda tá dando uma ajeitada e tal, mas depois que a gente terminar, provavelmente a gente vai dar uma isolada aqui para não ter perigo nenhum de levar um choque aqui. Aqui a gente usou também, é bom salientar que a gente usou tomadas de 20 amperes aqui, porque que liga um ar-condicionado, por exemplo, vai passar uma corrente maior, é bom ser tomadas de 20 amperes, elas são um pouquinho mais larguinhas. As tomadas, por exemplo, as que são usadas para a geladeira e para o fogão, são tomadinhas de 10 amperes, até porque o fio continua sendo de 2,5 milímetros, mas a tomadinha aqui é só de 10 amperes. Para a fonte, apesar do plug da fonte ser de 10 amperes, é um fio mais grosso, é uma coisa que passa muito mais corrente, então a gente usou uma tomada de 20 amperes também. Na máquina de lavar roupa é uma tomada de 20 amperes também, provavelmente quando a gente for instalar o ar-condicionado vai ser uma tomada de 20 amperes, ou seja, toda a rede, toda a instalação está sendo bem reforçada, para ficar bem robusto, para a gente não ter problema no futuro, né? Mais um detalhezinho que a gente quer falar também, que a gente fez uma instalação de uma lâmpada 12 volts aqui na rua, ó. E aí a gente botou o fiozinho dela ali. A gente liga ela direto ali aqui do nosso barramento, né? Temos um fusível aqui, que eu não sei onde ele tá. Aí. Tá aqui, ó. Temos um fusível aqui, caso dê algum curto aqui, ele queima esse fusívelzinho aqui. E ele vem pra cá, ligamos a luz aqui, olha só. Pera. Ó, ligamos ela aqui. E temos essa extensão aqui, tem uns 9 metros de fio aqui também. Por que a gente fez essa luz? Ah, podia deixar só uma luzinha aqui para ligar aqui, né? Mas, por exemplo, se a gente quer dar uma manutenção aqui, a gente liga aqui e bota ela onde a gente está precisando de mais luz. Ah, precisamos dar uma manutenção embaixo do ônibus. Embaixo do nosso motorhome, né? Não é ônibus. Pois é. Precisamos dar uma manutenção embaixo do micro-ônibus, está mais escuro. A gente tem uma extensão maior, já só ligar o botãozinho, estica ela e já consegue ter fazer uma manutenção com uma claridade melhor também. E se nós for fazer futuramente, vai ter um toldo aqui, isso é coisa mais pro futuro, né? A gente for fazer algum churrasquinho, alguma coisa aqui também, dá pra pegar e esticar ela e deixar ela pendurada em alguma parte do ônibus, do motorhome. Em vez de deixar uma lâmpada fixa,
ter um fio aqui para poder colocar lá onde a gente quiser. A gente achou mais prático. E lembrando também que quando toda essa instalação dessas baterias tem o vídeo anterior aqui, tem toda ela feita com fusíveis, toda certinho. E também mostrar que aqui nós temos a nossa mesa. Fica bem firme a mesa, ó. A gente falou também no vídeo passado. Ou seja, a nossa tampa também serve de mesa, bem aqui na porta, né? Quando a gente quiser fazer algum evento, alguma coisa aqui, temos a nossa mesa prontinha aqui. Bom, então era isso que a gente tinha para mostrar, mas essa evolução que a gente fez aqui no Migrante é bem delicado de fazer, na verdade, se não faz bem feitinho, pode dar problema no futuro, querendo ou não, pode até mesmo pôr fogo no motorhome, se não ficar bem feitinho, né? A gente fez com bastante, com a questão dos fusíveis ali, para não ter tanto problema, e eu acho que ficou bem bom. Por enquanto, os testes que a gente fez deram mais ou menos certo. Tem alguns testes que a gente ainda quer fazer com mais carga para testar o inversor. A gente até testou ontem uma estufa de 2000 watts no nosso inversor e funcionou. Só que ele estava passando muita corrente nos cabos. A gente estava medindo com amperímetro, né? E ele estava passando muita corrente. Eu fiquei com medo de queimar os fusíveis lá que vem da bateria. Isso eu ainda quero fazer, só que eu estou esperando chegar os fusíveis novos, que aí eu quero fazer uma carga de estresse mais forte nele, para ver se vai queimar os fusíveis, se vai aguentar a fiação, se vai esquentar, se o inversor vai aguentar. Esses testes mais porrada mesmo, eu quero fazer um pouquinho, eu quero fazer junto, e aí a gente pode fazer um vídeo também, né, Jéssica? Mostrando se está funcionando, se o inversor está aguentando. Acho que a gente pode fazer um vídeo mais específico só do inversor mais pra frente, para mostrar se vai funcionar mesmo ou não. Os testes preliminares funcionou, mas a gente não deixou muito tempo ligado. A gente já conseguiu tocar o aspirador de pó, que é de 1500 watts, ele funcionou por uns 5 minutos, sem nenhum problema também. E também falar agora de um revés. Tivemos um revés financeiro bem grande, que foi com a nossa querida Xênia Filomena. Para quem nos acompanha nas antigas, sabe que a gente viajava numa Kombi, uma Kombi Home, foi até lá o Ushuaia, ficou na neve, ficou presa na neve, e vivemos nela por um bom tempo. E a gente vendeu ela, já faz um tempinho também, e deu problema na caixa de câmbio dela. A gente já tinha feito a caixa dela há um tempo atrás, e aí agora vendeu, acabou dando problema na caixa. E ainda estava nos 3 meses, aquele que tem uma garantia, digamos, né? No final deu mais de 4 mil reais para fazer o conserto da caixa de câmbio da Kombi. E a gente pagou, e isso aí vai nos limitar em algumas coisas que a gente estava planejando fazer aqui no Migrante agora, e a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para dar uma segurada. Dar uma seguradinha em algumas coisas, né? Por causa que a gente não estava esperando esse revés financeiro que a gente teve. Mas não tem o que fazer, né? Acontece, né? Não acontece, não tem muito o que fazer, a gente... Só para deixar... Como é que deixar? Só para explicar para as pessoas que aconteceu esse fato, né? Tivemos esse probleminha aí. Mas que paciência, né? Podia ter sido algo pior, podia ser algum problema de saúde, então ainda é só financeiro, tá tudo bem. É isso então? É isso, né? Esse é o vídeo da semana? Esse é o vídeo da semana. Pede like, amor, pro pessoal. Quem gostou do vídeo aí, deixa um likezinho. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui nos comentários, pode perguntar, o que a gente souber, a gente vai responder. E lembrando, a gente não é, nem eu, nem a Jéssica, nós não somos profissionais em montagem de motorhomes, a gente não é profissional na elétrica, porque a gente vai aprendendo, a gente vai vendo de outros canais, a gente vai falando com outros profissionais, estudando aqui, estudando ali, e aí a gente vai conseguindo fazer as nossas coisas aqui. Mas só lembrando que por mais que a gente esteja mostrando como a gente fez, a gente não é professor de nada, a gente não é profissional na área. E só estamos mostrando como a gente está fazendo. E não dizendo que tem que ser feito dessa forma. Não, exatamente, não está dizendo, ó, façam assim e ponto. Só está mostrando como que a gente está fazendo. Compartilhando. É isso então? Beleza. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.